Boa tarde, crianças, tudo bem? Eu estou aqui novamente para explicar mais uma atividade para vocês dessa semana. A atividade já foi postada no portal e vocês já receberam também essa atividade na escola impressa, certo? Então vamos lá. A atividade de hoje vai ser interpretação de texto. Eu separei para vocês três textinhos pequenos para vocês lerem, entenderem e responder as perguntas que estão junto com eles, tá? São textos bem curtos, facinho de entender. Isso é para vocês treinarem realmente a leitura e a interpretação, tá bom? O primeiro texto se chama Pedro Pescador. Aqui está o textinho, tá? Curtinho, vou ler para vocês e explicar. Pedro é um excelente pescador. Ele já pescou várias espécies de peixe: truta, tilápia, lambari, dourado, robalo e piapara. Como todo bom pescador, Pedro tem muitas histórias para contar. A mais emocionante foi uma pesca durante uma tempestade em um rio bem largo. Ele teve uma briga feroz com um tucunaré, de quase 1 metro de comprimento. Dizem que o tucunaré pode chegar a 12 quilos, mas o de Pedro, jura ele, pesava 15. Bem, história de pescador é assim mesmo. Tem que ser uma pescada diferente. Então vamos lá. Aqui no número 2, nesse quadrinho. Escreva o nome das espécies de peixe pescadas por Pedro na ordem alfabética. As espécies que ele pesca tá aqui no começo: truta, tilápia, lambari, dourado. Vocês vão escrever aqui, um em cada quadrinho, só que em ordem alfabética. Lembra que a gente já fez isso? A gente tem que usar o alfabeto como referência para colocar as palavras em ordem alfabética, olhando sempre a primeira letra. Se tiverem letras iguais, vai para a segunda letra da palavra e verifica qual que é primeiro, tá? Depois aqui, responda. 1. O que Pedro faz muito bem? Lá no texto está dizendo o que ele gosta de fazer e que ele faz muito bem. 2. Como estava o tempo durante a melhor pescaria de Pedro? Ele fala que uma das melhores pescarias dele foi quando ele pegou um tucunaré, lembra? E como que estava o tempo durante essa melhor pescaria dele? 3. O que é uma provável mentira na história de pescador de Pedro? Qual que será que é a mentira que ele está contando ali nessa história? 4. Sobre você agora. Já participou de pescarias? Se você já fez uma pescaria, vai colocar que sim, se não, vai colocar que não. E 2. Gosta de pescar? Né? 3. Gosta de comer peixe? E qual é o seu favorito? Tá? Quem gostar de comer peixe, coloca aqui o nome do peixe que você mais gosta de comer, tá bom? Eu, no meu caso, eu gosto do salmão, adoro salmão. Segundo textinho, Clóvis e o clima. O sonho de Clóvis é trabalhar com o clima. Ele gosta de ver as mudanças de tempo e analisar os fenômenos naturais da climatologia. Clóvis sabe dizer a diferença entre névoa e neblina. Sabe que chuvisco e garoa é a mesma coisa, e ainda consegue explicar muitos outros fenômenos climáticos. Para estudar, ele lê livros, procura informações na internet e assiste vídeos. Seus favoritos são os de lugares distantes, com fenômenos diferentes de clima. Então vamos lá. Número 1. O que Clovis gosta de estudar? Faço essa pergunta, né? Ele gosta de estudar e eu quero a resposta completa, hein, turminha? A frase completinha. Ele gosta de estudar alguma coisa. 2. Qual é a diferença entre chuvisco e garoa? Lá no texto ele fala que se tem diferença ou não entre chuvisco e garoa. E qual é a diferença? Vai procurar lá no texto e escrever aqui. A diferença entre chuvisco e garoa
é ou não é. 3. Como Clóvis estuda o clima? Como que ele costuma estudar? Né? Ali no último parágrafo está falando o que ele faz para estudar, tá? 3. Clóvis conhece muitas palavras relacionadas ao clima, mas você certamente também conhece algumas. Escreva palavras sobre o clima nos quadrinhos. Então, aqui são palavras que vocês conhecem sobre o clima, tá? Palavras que a gente vê no dia a dia, na previsão do tempo, né? Garoa, neblina, tudo relacionado ao clima que vocês conhecem, tá bom? Ensolarado, tempestade, todas essas são palavras que estão relacionadas ao clima. Então vocês vão colocar aqui 6 palavras que vocês conhecem sobre o clima. E por último, se você fosse descrever o tempo hoje, como seria a sua descrição? Escreva e desenhe. Então aqui nessas linhas você vai descrever como que está o clima hoje, nesse dia que você está fazendo atividade. Se está ensolarado, se está chovendo, se estava frio de manhã e depois esquentou. E aqui embaixo você vai fazer o desenho de como está o clima nesse dia que você está fazendo atividade, tá? Próximo textinho. A carroça de Ricardo. Ricardo mora em um sítio e tem uma carroça preciosa. Ele carrega beterrabas e rabanetes nela. Roncador, o burro risonho, e Rolinho, o burro rabugento, carregam as cargas de Ricardo. Senhor Ronaldo, da vendinha da cidade, sempre compra os carregamentos de beterrabas e rabanetes de Ricardo. São produtos fresquinhos e a freguesia gosta. Ricardo é muito orgulhoso de sua plantação e fica satisfeito de arrecadar seu sustento com seus próprios produtos. Aqui. Encontre no texto palavras com R inicial e anote-as abaixo. R inicial, palavras que começam com R, tá? Então, vocês vão procurar 6 palavrinhas lá no texto e colocar aqui. 2. Agora anote 2 palavras com RR. Vai procurar lá no texto 2 palavrinhas que tem 2 R's no meio. 3. O que Ricardo faz? O que ele faz para se sustentar? Né? Dá para entender o que ele faz aqui. 2. Por qual motivo ele mantém uma carroça? Por que ele tem uma carroça? Para que ele usa? 3. Quais vegetais o Ricardo planta? Fácil, né? E aqui, por último, retire do texto 4 substantivos próprios. O que é substantivo próprio? Nomes. Nomes de pessoas, nomes de animais. Tá? São nomes próprios, que começam com letra maiúscula. O nome de vocês é um substantivo próprio. Tá? Então, vamos achar 4 lá no texto e colocar aqui. E 2. Separe as sílabas das palavras retiradas do texto. Então, vai separar as sílabas aqui. Lembrando que palavras que têm 2 R's, os R's ficam separados. Lembram disso? Carroça vai ficar K, um R junto com K, Ró e depois o Sá. Certinho? Super fácil as atividades. Isso para vocês treinarem, né, a leitura e a escrita de vocês. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode me mandar pelo WhatsApp, que eu vou ajudar vocês. Fiquem bem, bons estudos, um beijo, tchau, tchau.